Fala pessoal, beleza demais? Eu sou o Filemon do Consolidaí. O Consolidaí é o único software específico para a indústria de cosméticos e eu estou passando aqui nesse vídeo para poder falar um pouco sobre inteligência artificial aplicada em indústrias de cosméticos. Então, eu reforço, sou o Filemon Medeiros, tenho 20 anos de vivência dentro do segmento de indústria de cosméticos, fundei o Consolidaí há poucos anos atrás e já temos aí vários clientes Brasil afora. E depois de nós já termos fundado o Consolidaí, já começado a vender assinaturas, veio esse advento, se assim posso chamar, da inteligência artificial. E eu percebo no nosso mercado, eu converso com indústrias todo dia, todo santo dia, converso com muitas indústrias, percebo uma certa resistência à inteligência artificial aplicada necessariamente ou especificamente em indústrias de cosméticos, com medo de substituição de pessoas. Então esse vídeo também para desmistificar isso, existe hoje um conceito muito forte de inteligência artificial vertical, que são as inteligências artificiais específicas para cada segmento, porque é certo que você que está assistindo esse vídeo já usou o ChatGPT para alguma coisa na sua vida. Alguns usam muito, outros usam menos. E você pode pensar, mas para que o Consolidaí está falando de, ou está com funções de inteligência artificial, sendo que nós já temos o ChatGPT. O ChatGPT é muito bom, mas ele não entende contextos de um modo tão simples. É necessário um treinamento muito específico para isso. Dentro do Consolidaí, por exemplo, você já tem tanto o contexto da própria Anvisa, quanto o contexto da sua própria indústria para poder fazer as formulações. E hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, estamos em 2025, nós já temos algumas funcionalidades muito interessantes. Eu gostaria nesse vídeo, não é uma publi, não é necessariamente o desejo de necessariamente vender licenças, obviamente eu estou aqui com esse desejo, obviamente, mas não é o objetivo final. Eu quero te mostrar o que já tem vindo e para onde esse mercado está indo, e você que é a indústria de cosméticos está ciente de que já tem pessoas utilizando esse tipo de ferramenta e que isso vai acontecer de um modo cada vez maior no curto e médio prazo. E se você não se atentar para isso, você pode ficar para trás. Então é muito importante você observar isso e evitar resistências pessoais. Porque quando chegaram os computadores, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, houve uma certa resistência. Quando chegaram os smartphones, mesma coisa. Quando chegou a internet, mesma coisa. Quando chegou o Google, mesma coisa. E agora chegou a inteligência artificial, e assim como esses outros dispositivos e coisas que foram surgindo ao longo do tempo, que já fazem parte natural, já estão integradas a nós, mais cedo ou mais tarde, e eu creio que mais cedo, muito rapidamente, vai ser integrado à nossa realidade a inteligência artificial, e no segmento cosmético não vai ser diferente. Para que você que é indústria de cosméticos, você vai ter várias ferramentas de inteligência artificial, não necessariamente, eu creio que não é o objetivo, pelo menos não no Consolidaí, para substituir o ser humano, mas para torná-lo mais poderoso, mais efetivo, mais capaz, assim como hoje é a internet, assim como um dia foi o Google, assim como foi o smartphone, vai potencializar a capacidade do ser humano. E eu separei aqui algumas funcionalidades que nós temos dentro do Consolidaí. Eu particularmente desconheço outra ferramenta que utilize inteligência artificial focado em cosméticos como o Consolidaí. Então o que eu posso falar é da ferramenta que eu mesmo desenvolvi. A gente tem um time de desenvolvedores, eu não sou desenvolvedor, sou do sector cosmético, sou formado em Química Industrial aqui pela UFMG, e o meu time desenvolveu algo, né, que eu pedi para poder fazer, e eu gostaria de te apresentar algumas coisas que o Consolidaí já tem hoje, no dia que eu gravo esse vídeo. Amanhã depois vão surgir coisas novas, não tenho dúvida disso, e se você for esperto, você vai procurar saber e investigar mais sobre esse assunto, para você se tornar cada vez mais produtivo aí no seu dia a dia. Então, uma das funções que o Consolidaí faz com auxílio de inteligência artificial é formular propriamente dito. Então você consegue lá, assim como você faria no GPT, quero fabricar um produto assim, assim, assado, com essa característica, com esse fim, com esse objetivo, quero necessariamente que na fórmula tenha isso, isso, assado. É possível você então escrever o que você quer, dar um prompt, né, como a gente diz na atualidade, e ele vai te soltar uma formulação. Você pode fazer isso no GPT ou em qualquer outra inteligência artificial? Claro que pode. Qual que é a diferença do Consolidaí? Duas. Você pode treinar essa inteligência artificial, então você pode subir ali PDFs, treinamentos diversos, você pode treiná-la em termos para ela ser um formulador melhor. Ela vai utilizar necessariamente o seu banco de dados. Então você vai ter lá as suas fórmulas da sua indústria cadastradas e ele vai aprender com elas. E vai te soltar duas fórmulas, uma com base nas matérias-primas e insumos e aprendendo com as suas formulações atuais, e uma outra formulação baseada em matérias-primas e ingredientes do mercado como um todo. Ele vai te dar, então, duas formulações com passo a passo, por que ele está usando cada uma daquelas matérias-primas que ele está indicando de usar, por que aquele percentual, vai te dar o passo a passo, como você poderia fazer os apelos de marketing, e vai te fazer isso duas vezes, uma com base nas suas matérias-primas, para você não comprar nada, e uma outra com base
nas matérias-primas do mercado. Então já é possível você formular com o Consolidaí e sua inteligência artificial. Outra coisa que nós já temos no Consolidaí, engenharia reversa. O que é isso? Chega um cliente aí na sua indústria querendo terceirizar. Naturalmente, ele vai te entregar um produto, ou 2 produtos, ou 3 produtos que sejam inspirações. Então, é muito natural, na hora de desenvolver o produto, você ter uma inspiração. Então, você vai poder utilizar essas inspirações e fazer uma espécie de engenharia reversa. Não é bem uma engenharia reversa, porque não se caracteriza plágio, mas é de fato, ao invés de você ter que ficar dando um prompt naquilo que você quer, você pode subir as informações que você tem daqueles produtos, links, textos que você tem daquele produto de inspiração ou daqueles produtos e dizer o que você quer com base nisso. Então a ideia é que você faça então uma formulação com base em um ou mais produtos que sirvam de inspiração e você pode, obviamente, que é sempre o objetivo de um formulador, dar o seu toque, né? Eu gosto desse produto, mas queria que tivesse esse diferencial. Então é possível você fazer isso já com inteligência artificial no Consolidaí. Outra coisa que você já tem no Consolidaí é a sua revisão de preços de fórmula. Então seja de uma fórmula que você está criando no próprio prompt ali da inteligência artificial do Consolidaí, ou de uma fórmula que você já tem aí na sua indústria, você pode lá selecionar essa fórmula e falar, quero que essa fórmula custe 10% menos, ou quero que essa fórmula que hoje custa R$10 o quilo, eu quero que ela custe R$9 o quilo, por causa disso você pode explicar, e ela vai fazer esse trabalho de reengenharia da sua própria fórmula com algum objetivo específico, nesse caso, melhoria de preço, ou de ajuste. Eu quero que a fórmula que hoje está custando R$10, eu quero que ela seja muito melhor nisso, e ela pode custar até R$15. Então você pode fazer essa questão de definição de preço, tendo em vista que, olha a diferença em relação a uma outra inteligência artificial. Dentro do Consolidaí, ele vai ter lá todas as suas matérias-primas, seus produtos e os preços que você paga nos seus insumos. Então ele vai usar toda essa base de dados sua para poder fazer esse trabalho de precificação e chegar no resultado que você deseja. Ele vai ser substituto de um ser humano para fazer essa análise? Certamente não. Assim como o GPT não substitui também um copywriter ou alguma pessoa que faz qualquer outra coisa ali dentro, a ideia é que o seu formulador, ou você, possa ser mais rápido para poder trazer aquele resultado. Então, ao invés de ter que ficar pesquisando isso por muito tempo, ele vai te trazer uma série de insights e você, criticamente, com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, vai ver o que você pode aproveitar daquilo, se vai ser integralmente, se vai ser parcialmente, se você vai precisar dar um novo prompt para poder melhorar aquilo. Então, o ser humano é parte-chave desse processo. A ideia nunca é, eu vejo que é impossível substituir o ser humano, ele é necessário nessa operação. E agora mais para frente um pouco, em relação ao processo de criação de produto, então agora tem uma outra parte que o sistema também faz, que é a criação de textos de rotulagem. Então você já formulou o produto, já fez a formulação, já vinculou aquela fórmula a um produto, a uma marca, a uma série de informações que você vai preenchendo ali no sistema. No Consolidaí você vai ter um botãozinho, depois de você preencher o produto e já está com o cadastro lendo, você aperta um botão e ele vai gerar o seu texto de rotulagem automaticamente. Ele vai dizer quais são os apelos de marketing, qual que é a função de cada ingrediente, sugerir um modo de uso, precauções, indicação, dados do fabricante, enfim, todas as informações que você necessita para enviar para o seu designer criar o rótulo, ele já vai trazer para você. Se você não gostar de alguma coisa, você pode sugerir melhoria. Não gostei do modo de uso, eu queria que ele também complementasse com essa e outra coisa. Você também consegue fazer isso, de modo que você não tem que ficar pensando em escrever isso ou levar isso para a inteligência artificial, colher todas as informações do produto, levar para a inteligência artificial para então ela criar isso para você. No Consolidaí, que pega o conceito de inteligência artificial vertical, você vai ter tudo num lugar só e você vai potencializar. Se a inteligência artificial te ajuda, um GPT te ajuda, uma inteligência artificial dentro do Consolidaí vai te ajudar muito mais, porque você já vai ter todos os dados prontinhos ali. Continuando falando sobre rotulagem, dentro do Consolidaí também você vai poder fazer revisão de rotulagem. Como assim? Em terceirização acontece com muita frequência do cliente criar aquele rótulo. Então, às vezes, você vai mandar esse texto que você criou de rotulagem, vai mandar para o seu cliente vai pegar o design e vai pedir para poder criar um rótulo e você precisa revisar esse rótulo. Ao invés de você ter que ir para o GPT, subir essa arte lá, para ele dar o feedback para ver se está ok regulatoriamente, se está ok esse contexto, se tem algum erro de digitação, algum erro de português, qualquer coisa errada, dentro do Consolidaí você vai ter um espaço específico para você fazer o upload desse PDF, desse documento, dessa arte. E ele vai fazer essa revisão, já com base no produto, já com base no treinamento interno que ele já tem em relação a esse segmento, e vai te ajudar aí a revisar seus textos em termos gráficos, em termos de erro de português, de concordância e também de erros regulatórios. O objetivo
é que o ser humano seja mais produtivo. Obviamente, o ser humano vai precisar dar uma olhada, vai precisar fazer a sua revisão, mas certamente a inteligência artificial vai diminuir muito, drasticamente, talvez 90% do tempo gasto para poder fazer esse tipo de revisão. Então, essas são as principais funções que estão lançadas já hoje no Consolidaí para a inteligência artificial. Obviamente, no Consolidaí já tem uma série de outras automações que vêm antes da inteligência artificial, como dossiê para notificação de produto. Hoje você aperta um botão e já sai o dossiê pronto para você notificar na Anvisa com base no Solicita, que é o novo portal de notificação de produtos. Então isso nem usa inteligência artificial, basicamente ele reúne todos os dados de cadastramento, solta isso num PDF único para você notificar. Mas eu queria falar mesmo desse assunto sendo de inteligência artificial, gostaria de falar disso porque também é algo que facilita extremamente a vida do formulador. Eu queria aproveitar esse ensejo para falar disso. Pois bem, esse é o vídeo explicativo falando sobre inteligência artificial voltada para a indústria de cosméticos. Obviamente aqui eu foquei muito no Consolidaí, diferente dos outros vídeos que eu gosto de trazer muito mais conteúdo mesmo, mais técnico, independente se você vai ou não ser cliente de software. Mas como eu não conheço outro sistema que faça o que o Consolidaí faz, então você viu várias telas acontecendo enquanto eu falava, que é justamente para você ver como é hoje a interface, como isso funciona de um modo superficial, obviamente. Se você quiser entender mais profundamente, em algum lugar dessa tela vai ter o nosso link, vai ter alguma forma de você entrar em contato com o meu time e falar sobre o possível uso aí na sua indústria, se for do seu interesse. Beleza? Fica atento aqui no canal, sempre eu procuro produzir conteúdo para a indústria de cosméticos. Eu desconheço outro canal que faça algo parecido. E se você conhecer alguma indústria que você acha que tem interesse nesse assunto, compartilhe. Você vai fazer esse material chegar em mais lugares e fazer com que a indústria cosmética brasileira continue crescendo. Beleza? Um grande abraço e até mais!